Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui hoje o nosso conteúdo, certo? Voltando a falar ainda sobre análise combinatória. De maneira especial, hoje a gente vai continuar, falando sobre arranjo e falando sobre os tipos de permutações diferentes que existem, O arranjo, nós já havíamos explicado na aula passada, mas eu acho importante reforçar. Quando é que eu utilizo um arranjo? Quando eu tenho uma quantidade X de elementos, de maneira que dentre esses elementos eu tenho que escolher uma quantidade menor do que a quantidade dada. Como por exemplo, no exemplo aqui do lado, eu tenho um baralho de 52 cartas e eu preciso escolher 3 delas, ou seja, dentro de um universo com 52 objetos, eu preciso selecionar 3. E um ponto muito importante é que a ordem dessa seleção, ela importa, ela faz sentido se eu alterá-la. Então, por exemplo, nessa questão de um baralho de 52 cartas, eu vou tirar 3 cartas sucessivamente, Só trocar aqui o pincel. Eu vou tirar 3 cartas sucessivamente, tá? E sem reposição, ou seja, eu vou tirar 3 cartas sem repor. Aí ele quer saber quantas sequências. Se nós estamos falando de sequências, a ordem vai importar. Então, por exemplo, rei, rainha e valete é uma sequência, que é diferente de rei, valete e rainha. Ok? Então, se nós estamos falando de sequências, a ordem vai fazer diferença. Então, se eu estou escolhendo dentre 52 objetos 3, então nesse caso aqui eu estou falando, e a ordem desses 3 que eu vou escolher importa, faz diferença no resultado final, eu estou falando nesse caso então de um arranjo. E aí como é que eu faço o cálculo de um arranjo? No caso eu vou fazer aqui o arranjo de 52 elementos tomados 3 a 3. Isso é 52 fatorial sobre 52 menos 3 fatorial. Isso dá 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 fatorial sobre 52 menos 3, 49 fatorial. E aí vocês lembram da aula passada que eu falei que quando eu estou resolvendo um fatorial, eu não preciso necessariamente chegar até o 1. Basta que eu pare em qualquer um dos números que estão multiplicando e coloque o símbolo fatorial, certo? Porque aí isso não está errado. E por que eu faço isso? Porque esse 49 fatorial eu corto com esse 49 fatorial. E aí me basta fazer 52 vezes 51 vezes 50. Isso dá 132.600 sequências diferentes, tá certo? Então, é assim que a gente calcula arranjo. E é nesse tipo de contexto em que a gente utiliza arranjo. Mas vamos supor a seguinte hipótese. Eu tenho 52 cartas. Aí eu quero organizar essas 52 cartas numa sequência, todas elas. Não estou escolhendo 3 mais não, vou usar todas as 52. Vou pegar as 52 cartas e colocar em sequência. Quantas possíveis sequências eu vou utilizar? Nesse tipo de caso, como nós estamos falando de sequência, como nós estamos falando de ordenação de objeto numa fila, numa ordem, certo? E dessa vez eu não estou escolhendo uma quantidade menor. Eu vou utilizar a mesma quantidade de objetos que me é oferecida. Nesse caso eu não vou mais me referir a arranjo, mas sim ao que nós chamamos de permutação, certo? Então no caso de uma permutação, o que é que acontece? Seja n um conjunto com n elementos, ou seja, isso daqui, Nós vamos chamar de permutação, certo? O conjunto dos n elementos a todo arranjo onde o meu R é igual a n, ou seja, onde o meu P é igual a n. Ou seja, eu não estou escolhendo mais uma quantidade inferior, eu vou usar aquela mesma quantidade de elementos para formar uma sequência, uma ordem, uma fila.
E aí nós indicaremos por Pn o número de permutações dos n elementos de n, ou seja, como eu vou... Oxe, deu bug aqui. Pronto. Como eu vou organizar esses elementos numa fila, basta que eu faça o fatorial deles. Como por exemplo, quantas formas podemos colocar 5 pessoas ficar em uma fila indiana. Então, por exemplo, se eu tenho a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4 e pessoa 5, isso é uma fila. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 4, pessoa 3, pessoa 5, isso é uma outra fila. Então a ordem aqui faz diferença. E aqui eu tenho 5 pessoas que eu vou organizar elas 5 em fila. Ou seja, eu não vou precisar ter que escolher. Então nós não estamos tratando de arranjo, mas sim de permutação. Então nesse caso, basta me fazer 5 fatorial, que é o total de elementos na fila. Então fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso me dá 720, é isso? Não. 6 vezes 4 é 120. 120 filas diferentes. Então, nesse tipo de caso, basta que a gente faça a multiplicação. Anagrama. É outro tipo de repetição. É outro tipo de caso onde nós vamos usar permutação. A palavra anel. Quantas letras? 4. Então, basta que a gente faça 4 fatorial. Então, nós vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 24. Certo? Então, anagrama é outro caso onde nós vamos usar permutação. Mas aí essa terceira questão me mostra um caso particular de anagrama e também de permutação. Porque é o seguinte, se você for pensar, quantos são os anagramas da palavra Botafogo? Vamos botar a palavra aqui. Se eu trocar esse O com esse O, eu estou trocando letras. Mas a palavra vai ficar a mesma. Eu não estou gerando uma nova palavra. Eu não estou gerando um novo anagrama. Então, nessas condições, onde nós temos que fazer um anagrama onde tem palavras repetidas, nós vamos ter que recorrer a um tipo específico de permutação, que é a chamada permutação com repetição. Então, é o seguinte. Eu tenho N objetos, dos quais alfa são iguais a A, beta são iguais a B e gama são iguais a C. Ou seja, eu tenho alguns objetos que se repetem. Então, nessa condição aqui, eu vou utilizar a permutação com repetição. O que é que acontece nesse tipo de caso? Nós vamos colocar n fatorial sobre, e aí embaixo nós vamos colocar o fatorial de cada um dos termos que se repetem, a quantidade de vezes que eles se repetem. Por exemplo, Botafogo. Na palavra Botafogo, o O se repete 3 vezes. Certo? Como nesse caso o O se repete 3 vezes, a gente vai colocar sobre 3 fatorial. Então, a palavra Botafogo, quantas letras tem? 8, né? Então, a permutação vai ser de 8, vai ser 8 fatorial. Só que nós temos que descontar essas 3 repetições do O. Então, vamos colocar sobre 3 fatorial. Certo? E aí fica dessa forma aqui. E aí quanto vai ficar? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, que a gente corta. E aí nos resta fazer 20 vezes 6 vezes 7 vezes 8. Isso me dá 6.720 anagramas possíveis da palavra Botafogo, excluindo as repetições do O. Beleza? E aí vamos para resolver mais um exemplo desse tipo de caso, né, onde a gente tem as repetições de palavras. Quantos são os anagramas possíveis da palavra patati? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra patati, quantos anagramas eu consigo fazer? Patati, se você for analisar,
Vamos colocar patatá, né? Que é o outro palhaço. Fica mais interessante. A palavra patatá a gente tem 6 letras, né? Mas o A se repete quantas vezes? 3 vezes. E o T se repete 2 vezes. Então, nesse caso, como é que nós vamos calcular a permutação dessa palavra patatá, descontando as repetições? 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. E a gente coloca aqui P de 6 em cima 3,2. Certo? Então aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. 3 fatorial corta com 3 fatorial. E vou desenvolver em cima. Em cima é 6 vezes 5 vezes 4. Isso me dá 120. Embaixo é 2 vezes 1, que é 2. 120 dividido por 2, isso me dá 60 anagramas possíveis, descontando as repetições do A e do T. Beleza? Mas aí tem um outro tipo de permutação onde acontecem repetições do nosso resultado final. Que é quando a gente tem uma permutação circular, ou seja, eu quero fazer permutações, mas os objetos estão em círculos. E aí como é que a gente faz? Que é o caso da permutação circular, como é o caso desse exemplo aqui. De quantas maneiras eu posso colocar 5 crianças em uma roda de ciranda? As crianças estão em uma roda. Vamos pensar aqui, uma roda. Criança 1, criança 2, criança 3, criança 4 e criança 5. Isso é uma roda de ciranda, certo? Ok? E aí a pergunta, por exemplo, aqui eu vou ter duas, se você for pensar isso aqui numa fila. Criança 1, criança 2, criança 3, criança 4 e criança 5, nessa ordem, né? Isso é um tipo de roda, né? Mas se eu inverter, colocar de trás para frente, criança 5, criança 4, criança 3, criança 2, criança 1. Em fila, isso faz diferença, né? Nós estamos colocando numa fila. Essa fila é diferente dessa. Mas se tratando de roda, é a mesma. É a mesma coisa de eu ler de trás para frente. Certo? Então, nesse tipo de caso, o que é que a gente faz quando a gente tem uma permutação em círculo? Né? Quando a gente quer colocar n objetos em círculo, o número de permutações circulares de n objetos a gente faz calculando n menos 1 fatorial. Ou seja, eu não quero colocar 5 crianças numa roda circular. Então, se eu quero calcular essa permutação circular de 5, basta fazer 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial, que dá 24. Então, eu consigo fazer 24 crianças em círculo. Então, recapitulando, né, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. E aí vocês vão utilizar o resto do tempo da aula para fazer os exercícios. Sempre que eu estiver falando de... Eu tenho um conjunto N de objetos e desses N objetos eu vou escolher P. Certo? Uma quantidade P de objetos. Isso eu estou falando de arranjo. Onde esse P é menor do que N, certo? Como o caso do baralho. 52 vou escolher 3. Arranjo. Só que ao invés de escolher, se eu tiver de colocar esses mesmos 52 objetos apenas numa ordem, saber quantas ordens eu posso fazer de maneira diferente, eu não estou falando mais de arranjo, eu estou falando de permutação, certo? Então, ao invés de escolher, eu vou utilizar todos os objetos, mas botar em ordem. É uma permutação. Se nesse ordenamento eu tiver objetos que se repetem, eu tenho que dividir pelo fatorial do número de objetos que... Eu tenho que dividir pelo fatorial da quantidade de vezes que aquele objeto se repete. Isso para cada objeto, como a gente fez aqui com a palavra patatá. E por último, se eu estou falando de uma permutação num círculo, eu vou pegar a quantidade de objetos que eu estou permutando e diminuir uma unidade. Então, nesse caso aqui, é só fazer n menos 1 fatorial. Beleza, galera? Pronto, a aula de hoje é isso.
Amanhã nós vamos ter mais uma, né? Na nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre combinação, né? Que é a última parte que trata sobre análise combinatória. E aí a gente finaliza todo o conteúdo, tá bom? De análise combinatória. Beleza, gente? Pois é isso. Qualquer dúvida, nós tiramos no momento oportuno, tá bom? Abraço e tchau, tchau.